ao convite da pastora, do pastor, que Deus abençoe. Glória a Deus. Por estar nos concedendo essa oportunidade de estar trazendo a palavra nessa noite. Agradecer a vida do meu esposo que me acompanha, que estamos juntos fazendo a obra. Muitas vezes não tem sido fácil, mas o Senhor nos incumbiu de levar a palavra, né? Nós estamos no ID e nós temos que obedecer. Aleluia! Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis 37. Oh, Deus tremendo, aleluia! Glória a Deus! Deus poderoso! Gênesis 37. Eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Livro Deus. de Gênesis 37. Deus poderoso, aleluia! Do versículo 3 em diante. Livro de Gênesis, é o primeiro livro, capítulo 37. Aleluia, Deus! Versículo 3. Grandioso é o teu Que nome. diz assim: Israel amava a José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que no meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam, inclinavam-se ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam os seus sonhos, por causa das palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse-lhe: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam o seu pai, seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Amém? Amém. Irmãos? Glória a Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida. Creio que você já ouviu falar sobre José. Ele foi vendido pelos irmãos. Deus fiel. Porque José era o filho da velhice de Jacó. Mas Jacó tinha sido mudado o nome dele, né? Porque o nome Jacó significa ladrão, usurpador, né? E ele roubou a primogenitura do irmão. E quando ele teve aquele encontro com o anjo no vale, o anjo que na verdade era Jesus, Jesus mudou o nome dele. Irmãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor muda o nosso nome. Aleluia! Quando estamos no Deus! mundo, temos apelido. Mas quando aceitamos a Jesus, quando somos servos do Senhor, nós não somos chamados mais por apelidos, e sim pelo nosso nome. Aleluia! E quando José teve aquele sonho, o primeiro sonho, ele contou para os seus irmãos: olha, eu sonhei que nós estávamos atando molhos. Aleluia! E os molhos, o meu molho ficava em pé e o molho de vocês se inclinavam diante do meu molho. E aquilo para os irmãos dele, os irmãos acharam um absurdo, porque ele era o caçula. Quem tinha que governar primeiro era o irmão mais velho e não o irmão caçula. Aleluia, Jesus! Aí ele sonhou novamente um segundo sonho, que ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Meu Deus. Aquilo para os irmãos dele foi um absurdo. Os irmãos dele ficaram com mais raiva ainda dele. Já estavam bravos, ficaram mais ainda. Aleluia! Mas o pai dele repreendeu ele, falou: que sonho é esse? Mas o pai dele guardava no coração.
Porque havia uma promessa sobre a família de Jacó. Havia uma promessa sobre os filhos dele. E no fundo, ele sabia que José era o escolhido de Deus. Mas o tempo foi passando e aquele ciúme, todos os irmãos dele foram crescendo. Aquela raiva, aquele ciúme, aquela inveja foi crescendo. Até que um dia Jacó, ou Israel, fez uma túnica para José. Os irmãos dele se invejaram mais ainda. E aí tiveram a certeza que ele era o queridinho do papai. Na Bíblia não fala isso, mas que dá a entender. Por quê? Porque os irmãos dele sabiam que Jacó tinha um amor especial por José. Meu Deus. E aquilo foi crescendo no coração dos irmãos dele, aquela mágoa, até que um belo dia colocaram, o inimigo colocou no coração deles, porque a inveja, irmãos, não vem de Deus. Os ciúmes não vem de Deus. Vem do inimigo. E quando a pessoa fala assim, mas você é pobre, você mora de aluguel, você não tem carro, você anda de circular, ninguém tem inveja de você. Mentira do diabo, porque tem sim. O Satanás sempre vai levantar um para ter inveja, para tentar te destruir, para tentar te derrubar, por inveja, por ciúme, através de calúnia, difamação. Mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada fica escondido dos olhos do Senhor. Tentaram matar José, eles não tiveram coragem de matar José. Pegaram, mataram uma ovelha, sujaram com a roupa e disseram, uma fera matou José. Levaram a túnica que o pai dele havia feito para ele com tanto amor, tanto carinho. Papai, José morreu. Uma fera do campo comeu ele. Vão tentar fazer de tudo para te derrubar. Primeiro tentaram matar. Aí não tiveram coragem de executar com as próprias mãos. Pegaram e venderam. Porque no fundo do coração deles, eles tinham certeza que lá no Egito ele iria morrer. Só que é aí que se enganaram. Porque Deus cumpriu o propósito lá no Egito. Então entenda que vai ter dias que Deus vai te tirar do meio dos teus e vai te esconder no Egito, para que se cumpra na tua vida aquilo que o Senhor tem dito. Muitas vezes você não vai entender, muitas vezes você não vai conseguir compreender, mas Senhor, eu estou no meio desse povo. Esse povo não fala o meu idioma, esse povo não fala da Bíblia. Fala você então. Aproveita a brecha, aproveita o momento. Fala de Jesus, fala da palavra, fala que Jesus está voltando. Porque em algumas igrejas, alguns ministérios por aí, já não se pode mais falar que Jesus está voltando. Já não se pode mais pregar o livro de Apocalipse. E ficarão de fora os cães, os idólatras, os que se prostituem, os que amam e cometem a mentira. Irmãos, a mentira não vem de Deus. Os irmãos de José mentiram para Jacó. Jacó já era de idade. Quando eu li essa palavra, eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, imagina a tristeza, a decepção que entrou no coração de Jacó. Quando os filhos dele chegaram lá, papai, José morreu, uma fera comeu. Porque ele sabia, Jacó sabia, que Deus tinha um propósito na vida de José. Que aqueles sonhos não eram em vão. Que aqueles sonhos não eram por acaso. E de repente veio essa notícia para Jacó. Eu imagino a tristeza, a angústia de Jacó. Mas ao mesmo tempo, lá foi José para o Egito. Foi para a casa de Potifar, como escravo. Ele que era filhinho do papai, era livre. Ia e vinha para onde queria. De repente, escravo. Irmãos, você já imaginou você perder a sua liberdade por causa de uma inveja e por mentira? Aleluia, Jesus. É terrível, irmãos. É triste. Vai falando, papai. Aleluia. Há muitos anos atrás, na cidade onde eu morava,
que eu não moro. A minha família é toda de uma cidadezinha pequenininha chamada Chavantes, que fica bem próximo de Ourinhos. E há muitos anos atrás aconteceu um fato na cidade de Ourinhos. Ourinhos é uma cidade até grande, irmãos. Tem mais de 100 mil habitantes. E há muitos anos atrás aconteceu um fato. No ministério, que eu não vou citar o nome, porque na live tem muita gente que me conhece, e muitos vão se lembrar desse fato. Uma jovem na igreja, ela se apaixonou pelo pastor. Só que o pastor era casado. Ele tinha esposa e tinha 2 filhos. Isso é fato verídico, irmãos. Aconteceu. Eu era jovem. Eu me lembro disso bem. Eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos. Eu me lembro disso. Foi um fato muito triste. E aquela jovem trabalhava no hospital. Ela trabalhava na faxina. E aquele pastor ficou muito doente. Precisou passar por uma cirurgia. E aí aquele pastor passou pela cirurgia, uma cirurgia de apendicite, que foi de emergência. E aquele pastor ficou internado, mas por causa ele teve uma reação meio alérgica lá por causa da anestesia, ficou muito agitado. E aquela jovem entrou na sala de recuperação e viu o corpo do pastor. Ele estava só com aquela camisola, mas ele estava no hospital. Depois, a partir do momento, naquele momento, o diabo trabalhou na mente daquela jovem de tal maneira que no dia de Santa Ceia, já havia se passado alguns dias, aquela jovem pediu a oportunidade. Ela se colocou em pé e disse para a igreja: olha, eu tenho um pecado e eu preciso confessar esse pecado. Eu e o pastor, nós somos amantes. Olha a mentira, irmãos. Nós temos que ter cuidado. A mentira é do inferno, é do diabo. É Deus! Às vezes a gente conta uma mentirinha assim: ah, isso aqui não vai fazer mal. Será que não? É Deus! Dos olhos do Senhor nada escapa. Verdade, Jesus! Às vezes por inveja, querendo derrubar alguém, ou às vezes, muitas vezes, as pessoas para te derrubar no teu local de trabalho, para te destruir, a tua família, inventa uma inveja, inventa uma mentira. Ora, quando alguém se levantar contra você, contra a tua vida, ora e peça para Deus trazer à tona toda a verdade, porque Ele traz, viu? Dos olhos do Senhor nada tem oculto, nada tem escondido. E naquele dia aquela jovem pediu a oportunidade. E ela falou: olha, eu sou amante do pastor. A esposa do pastor, quando ouviu aquilo, desmaiou na hora. Houve um alvoroço. Nem teve Santa Ceia, irmãos, naquele dia, porque era um culto de Santa Ceia. Não teve. Aquela jovem acabou com o ministério daquele pastor. Ela falou até onde ele tinha uma mancha no corpo, que só a esposa sabia. O pastor presidente veio, tirou ele da frente da obra. A esposa abandonou o pastor, pegou os filhos dela, foi embora. Depois de alguns anos se casou com outro homem. E a mentira ficou. Tiraram o cargo daquele pastor, excluíram ele do ministério. E aquele pastor, ele foi morar num sítio, numa cidadezinha bem pequenininha próxima. E lá naquele sítio ele ficou lá, esquecido, abandonado. Se passaram 20 anos. 20 anos de uma mentira. Aquela jovem teve um câncer. E quando ela já estava no final da vida dela, ela pediu para que chamasse o pastor presidente do ministério. Só que o primeiro pastor presidente do ministério já havia falecido. Aí apareceu lá o outro pastor, que era o presidente do ministério. Aí ela revelou toda a verdade. Porque ela achou que quando o pastor se separasse da esposa, ou quando a esposa se separasse do pastor, que o pastor ficaria com ela. Só que não aconteceu isso, irmãos. Ele era um homem de Deus. Ela destruiu a vida dele por causa de uma inveja e por causa de uma mentira. Imagine o que José passou no Egito. Será que vinha? Tem horas que eu paro, eu leio a palavra assim, eu fico vivendo a palavra, eu fico imaginando. Ele era livre, ele tinha liberdade. E de repente ele virou escravo por inveja dos irmãos dele. Hoje é um culto de família. Vamos orar pelas nossas famílias. Aleluia. É difícil o convívio? É difícil o convívio. Não é fácil.
No meio da nossa casa, no meio da nossa família, vai ter muitos que vão se levantar tentando barrar o teu ministério, tentando te matar espiritualmente. Eita, Deus, Já passei por isso. Aleluia! E não foi uma e nem duas vezes, não, foram várias vezes. E aquele pastor, aquela jovem, chamou o pastor presidente daquele ministério. O pastor presidente foi lá, o atual, naquela época. Chegou lá, ela contou toda a verdade para ele. Aí foram atrás do pastor que eles haviam excluído. Fazia 20 anos. Levaram a carteirinha para ele. Ó, pastor, tá aqui, ó, sua carteirinha. A gente devolve o teu cargo. A gente vai fazer uma reunião com todas as igrejas. Você pode ministrar na igreja que você sentir no teu coração. Você tem liberdade de ir e vir. Aí o pastor pegou e virou para o pastor presidente e disse assim: mas depois de 20 anos que vocês me aparecem aqui, vocês não acham que demorou um pouco, não, para vocês acreditarem que eu sou inocente? Que eu sempre fui inocente? Eita, Deus, tem como vocês devolver para mim a minha esposa e meus 2 filhos? Também? Eita, Jesus, aleluia! Através de uma mentira. Uma família foi destruída. Através de uma mentira. Um jovem que era livre se tornou escravo. Mas do mal, Deus tirou o bem. Porque os irmãos dele pegaram ele, venderam, ele foi para a casa de Potifar. A esposa de Potifar, que era uma desconcertada, não respeitou José. E por causa dela, José foi parar na prisão. E ficou muitos anos na prisão. José não ficou lá preso 1 mês, 2 meses, foram anos preso inocente. Aleluia! Sem dever. Olha aí, Deus. Ele não havia cometido nada de errado. Mas um dia Deus falou: José, é hoje. Faraó teve um sonho. E chamou todos os seus feiticeiros, encantadores, ministros, chamou todo mundo: olha, eu tive 2 sonhos, eu quero a interpretação desses sonhos. E ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. Aleluia, Jesus! Mas aí o copeiro lembrou: olha, lá na prisão tem um jovem que interpreta sonho. Manda buscar ele. José foi chamado, se apresentou a Faraó. Pela permissão de Deus, Deus deu entendimento do que eram os 2 sonhos. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Deus exaltou a José. E ali se cumpriu os sonhos que Deus havia dado para ele. Aleluia, Jesus! A lua, o sol e as 11 estrelas se prostrando diante dele. Os feixes dos irmãos dele se prostrando diante dele. Um dia eu estava lendo essa palavra e eu falava: mas Senhor, os feixes dos irmãos dele, o Senhor disse: sim. Por que os feixes dos irmãos dele? Os feixes significa alimento. Depois daquele sonho, se passaram 7 anos de fartura. Veio a miséria, 7 anos de seca. E os irmãos dele, na terra onde os irmãos dele moravam, não tinha mais o que comer. Houve uma grande fome naquela região. E só o Egito tinha comida. Porque o governador do Egito não era egípcio, era um israelita. Olha o mistério, irmãos. Deus tirou ele lá do meio do povo dele e colocou ele no Egito para governar. Governar uma nação que não era a nação dele. Administrar um país que não era o país de nascença dele. Deus deu sabedoria para ele. Muitas vezes Deus faz as coisas na nossa vida, nós não entendemos. Deus nos tira de lugares, Deus nos coloca em situações que muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas é o Senhor trabalhando. É o Senhor dizendo para você: acalma o teu coração, aquieta, porque eu estou no controle. Sou eu movendo as águas a teu favor. Uma vez eu ouvi uma parábola e eu achei muito interessante, porque a pessoa me disse assim:
Sabe por que o navio afunda? Eu disse assim, pelo movimento das águas, como ele é muito pesado, então ele afunda. Aí a pessoa falou assim, não, ele afunda não é pela água que está lá fora, mas pela água que entra dentro dele. Aleluia, Deus. Você pode estar no meio de uma grande tribulação, mas se você não se deixar se atribular pela tribulação, você vence. Eita, Jesus, amém. Você pode estar no meio da guerra, mas se você crer que o Deus que você serve vai te guardar nessa guerra, você vai vencer. Glória a Deus. Há 12 anos atrás, eu estava num culto. E já estava quase no final do culto. E Deus levantou uma irmã. E essa irmã veio marchando para o meu lado. E eu fiquei olhando e falei, papai vai falar. E ela olhou nos meus olhos e segurou na minha mão e disse, filha minha, eis que se levantou um grande vento sobre a tua vida. Mas eu te digo hoje, se tu não orar neste vento, você vai morrer. Mas se você glorificar o meu nome, eu passarei contigo. E servirá de testemunho para a vida de muitos. Eu falei, Jesus, que vento é esse? Na época, eu estava divorciada, com 3 filhos pequenos. Eu falei, meu Deus, o que vem aí agora, Senhor? Eu já havia passado por algumas lutas com os meus filhos. Minha filha mais velha, hoje ela tem 26 anos. Durante 18 anos eu levei ela no hospital da ACD em São Paulo, ou hospital do Teleton, como algum conhece. 18 anos eu levei ela, irmãos. 18 anos viajando, 6 e 6 meses. Ela nasceu com uma doença chamada malformação congênita. Para a medicina ela não ia andar, ela não ia falar, ela ia vegetar em cima de uma cama. Se você olhar para ela, você não fala que ela nasceu com essa malformação. A única sequela que ficou foi da mão direita dela, que é menor. A mão direita dela, da metade da mão esquerda. É bem pequenininha. Mas aquilo ali é para ela lembrar do livramento que Deus deu na vida dela. Glória a Deus. Depois de alguns anos, durante esses 18 anos, eu comecei a frequentar o Unesp de Botucatu, levando a minha segunda filha. Ela fez 2 cirurgias na cabeça. Os médicos diziam que ela não ia resistir nem a primeira, quanto mais a segunda. Ela passou pelas 2 cirurgias. Hoje ela tem 40% da audição dela, do ouvido direito, do esquerdo ela ouve muito pouco, que não era nem para ela ouvir nem falar. Vive uma vida normal. Eita, glória de Deus, aleluia. Esse é Deus que nós servimos. Glória. Um belo dia eu estava vindo da escola dominical. Meu filho caçula, que hoje tem 17 anos, na época ele estava com 6 anos. Ele, na garupa da bicicleta, ele soltou da mão, conforme a minha menina passou com a bicicleta no quebra-mola, ele caiu e bateu a fonte no meio-fio. Desmaiou. Isso era umas 11 horas mais ou menos da manhã. Corri com ele para o hospital na mesma hora e ele não acordava. Quando chegou no hospital, eu vi que ele não reagia, eu já fiquei alerta com os médicos, pegando o pé do médico, doutor, olha, ele não está reagindo, ele está em coma, ele não está reagindo, ele está em coma. E o médico falou, foi lá, fez alguns exames nele, falou assim, realmente ele não está reagindo. Eu vou ver vaga na UTI. Aí ele tentou vaga na UTI da cidade de Ourinhos, não tinha. Tentou vaga na UTI da cidade de Assis, não tinha. Tentou vaga na UTI da cidade de Marília, hospital infantil, conseguiu uma vaga. Nós saímos da cidade de Chavantes a Marília, são mais de 80 quilômetros. Nós fizemos com 20 minutos de ambulância. Aleluia. E o motorista falou assim, se bater vai morrer todo mundo. Eu falei assim, vai porque Jesus está na frente, não vai bater. Eita, glória de Deus. Quando nós chegamos na porta daquele pronto-socorro infantil, no hospital infantil, os médicos já estavam esperando. Aleluia. Já colocaram ele na maca, levaram para a sala, fizeram tomografia. O médico falou assim, olha mãe, tem um coágulo no cérebro dele. Que horas que ele caiu? Eu falei, olha doutor, eram umas 11 horas mais ou menos da manhã. Ele falou assim, então eu vou dar até meia-noite, 12 horas para ele acordar.
Se ele não acordar até meia-noite, ele vai ficar em coma induzido para o resto da vida. Ele vai morrer, mas ele não vai voltar. Pegaram meu filho e entraram para dentro daquele hospital e eu fiquei na sala de espera. O chão se abriu. Meu coração despedaçou. Eu comecei a orar e chorar e falava: Senhor, eu não aceito. O Senhor disse que tem um propósito na vida dele e eu creio. Ele tem só 6 anos, eu não aceito perder meu filho. Dessa maneira, não. Porque há muitos anos atrás eu já havia recolhido uma filha minha. E naquele momento eu comecei a orar e chorar e dobrei meu joelho ali na sala de espera e orei. Eu fiquei quase 1 hora ali de joelho com meu rosto no chão orando. Mas quando eu me levantei, eu olhei, eu percebi que tinha 3 mães ali, que os filhos também estavam na UTI e que havia dado entrada algumas horas antes do meu filho. E aquelas mães desesperadas olharam para mim e falaram assim: a gente está vendo que você é crente, você não ora pelos nossos filhos? Aleluia. Eu peguei, olhei para elas e falei assim: então vamos fazer o seguinte, vamos dar as mãos e vamos orar, nós 4. Glória a Deus. E eu creio que o Deus que visita meu filho nesse momento vai estar visitando o filho de vocês. Eita, glória de Deus. E uma das mães que estavam ali, o médico já havia dito para ela que não tinha mais o que fazer. O filho dela estava em estágio final. E naquele momento ela falou para mim, eu falei assim: você crê que Deus pode mudar a vida do teu filho? Você crê que Deus pode curar essa enfermidade e restaurar a saúde dele? Ah, eu creio. Eu falei: então toma posse. Aleluia. Oramos. Quando nós oramos, irmãos, isso já era quase 3 horas da tarde. A gente ali orando, apresentando ao Senhor aquelas crianças. Apresentei novamente meu filho. Quando foi 9 horas da noite, chamaram uma das mães. Ela entrou. Não saiu. Falei: meu Deus, acho que a criança morreu. Daí a pouco chamaram, depois de uns 40 minutos, chamaram uma outra mãe. Também entrou e ficou, não saiu. Falei: Senhor, acho que morreu a segunda criança. Daí a pouco, mais uns 40 minutos, meia hora, chamaram a terceira mãe. Entrou também, não saiu. Falei: meu Deus, o que será que está acontecendo lá dentro? Quando deu 00:05, a enfermeira saiu na porta e falou assim: mãe do Samuel. Eu falei: sim, sou eu. Ele acabou de acordar. Eita, glória de Deus. Ele arrancou o tubo da garganta, que ele estava entubado. Mãe, ele arrancou o tubo. Ele está sentado na cama. Ele está conversando. Ele disse que quer leite com chocolate e está perguntando onde está a mãe dele. Ele está contando para todo mundo como foi que ele caiu da bicicleta. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Deus maravilhoso. Aleluia. Quando o Senhor falou para mim que eu ia passar por um grande vento, eu temi. Não por mim, mas pelos meus filhos que eram pequenos. Eu falei: Senhor, e agora? O que vem aí? Já passei por prova com os meus filhos. Mas o Senhor disse que se eu murmurar, eu vou morrer nesse vento. Então eu vou começar a glorificar. Meu santo. Passaram-se 3 meses daquela profecia. Nasceu um caroço no meu pescoço. Aquele caroço cresceu muito rápido. Fui no médico. O médico examinou e falou assim: ó, isso aí não é para mim. Me mandou para a cidade de Assis. Passei no médico em Assis. Olha, isso aí não é para mim. Mandou para a cidade de Marília, porque tem faculdade de medicina em Marília, né? Entrei lá no hospital que pertence à faculdade, que é o FAMEMA. Vários médicos me examinaram. Aí o chefe da cirurgia falou assim: olha, isso aí não é para nós. Você vai ter que procurar outro médico. Aí eu falei assim: mas que médico eu vou procurar? Se vocês que são médicos, que são professores, não sabem resolver o problema, quem que eu vou procurar? Mas naquela hora eu lembrei do que Jesus havia me falar: se você mostrar, você vai morrer. Eu falei: então faz o seguinte, me dá uma carta que eu vou lá para a Unesp de Botucatu. Me deram uma carta, fui para a Unesp. Quando eu cheguei na Unesp, que eu passei no pronto-socorro, no mesmo dia que eu passei no pronto-socorro, eu cheguei no pronto-socorro, passei em consulta, aí a equipe da cirurgia geral já veio tudo. Irmãos, era uma sala quase do tamanho dessa igreja. Eu não sei de onde saiu tanto médico. E eles vinham e apalpavam e apertavam.
Falou assim, nossa, mas desse tamanho a gente nunca viu, desse tamanho a gente nunca viu. Aí eu peguei e perguntei pro médico, eu falei assim, olha, eu estou desconfiado do que é, mas eu quero ouvir da boca de vocês que são médicos. O que é isso? Eles falaram assim pra mim, você está com câncer. Misericórdia, Deus. E a gente está observando aqui que é no teu pescoço. E nessa região onde está, se a gente operar e tiver raiz, a raiz vai subir para o seu cérebro, você vai ter morte cerebral. Se a raiz descer, vai pegar o teu pulmão, você vai morrer. Se a gente te operar, você vai morrer. Se a gente não te operar, você vai morrer. Eu olhei para eles e falei assim, então pode me operar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Glória a Deus! Aleluia! Aí eles perguntaram para mim assim, você quer falar com a psicóloga? Porque a gente já vai marcar sua cirurgia para a semana que vem. Nós já vamos colher o seu sangue aqui, já vamos fazer todos os exames hoje, aproveitar que você está aqui, semana que vem você já vem para internar. Quer falar com a psicóloga? Eu falei, não, eu tenho um psicólogo particular. Você tem um psicólogo particular? Eu falei, sim, eu tenho, se chama Jesus de Nazaré. Eita, glória a Deus! Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que desabafar com ele, eu tenho que chorar com ele. Não adianta eu chorar nos braços de um ser humano que não pode fazer nada por mim. Aí eles ficaram assim meio... Porque os médicos não creem em Deus, irmãos. Eles creem naquilo que eles estão vendo, na ciência. E os resultados. Na semana seguinte, internei. Passei pela cirurgia. Aí foi colhido um exame chamado biópsia. Antes da cirurgia, deu positivo para câncer. Eles ligaram para mim falando assim, ó, pode vir internar que deu positivo, a gente vai te operar. É câncer mesmo. Eu me lembro que quando eu entrei na sala de cirurgia, que eu deitei na mesa da mesa da cirurgia, era 15 para as 8 no relógio, 15 para as 8 da manhã. E aí o médico, chefe da cirurgia, falou assim para mim, você quer falar alguma coisa? Eu peguei, me sentei, olhei para todos aqueles médicos, mas tinha um monte de médico, mas era muito médico. Tinha ortopedista, tinha vascular, tinha neuro, porque eles queriam, depois que abria, eles iam ver se ia subir para os cérebros. Tinha pneumologista para ver se ia descer para o pulmão. Tinha toda a especialidade ali, irmãos. Deus, ele é tremendo. Aleluia! E naquele momento, eu sentei na mesa, naquela mesa, olhei para eles e falei assim, olha, só vou falar uma coisa para vocês. O médico dos médicos já se faz presente. Pode começar a cirurgia. Eita, glória! Aí, o médico-chefe da cirurgia disse assim, gente, não se assusta não, ela é crente, tá? Aleluia! Eu falei, isso mesmo, doutor. Eita, Jesus Não estou maravilhoso! sozinha aqui. Além de vocês, antes de vocês chegarem, o cirurgião geral, doutorado em cirurgia, já estava aqui nessa sala. Santo Deus, aleluia! A cirurgia levou várias horas. Eu me lembro que quando eu acordei da anestesia, que eu ainda estava entubada e eu senti um tubo na minha garganta, que eu comecei a voltar e tiraram aquele tubo, colocaram oxigênio em mim, eu respirando com muita dificuldade. E aí os médicos vieram e perguntaram, você está com dor? Eu disse, só na garganta, por causa do tubo, né? Eles falaram, não, isso daí passa. Eu disse assim, olha, eu estou com uma dor horrível no meu peito, mas está doendo demais aqui, ó. Aí eu percebi que ele ficou meio em silêncio, assim, olhando para mim. Não, mas isso daí também passa, é a posição que a gente colocou você para fazer cirurgia. Me levaram para o quarto. Eles haviam até reservado uma vaga na UTI, não precisou. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Me levaram para o quarto. Isso já era quase 11 horas da noite. Aí veio a enfermeira, colocou antibiótico, me deu medicação para dor. E eu falei novamente para ela, eu estou sentindo muita dor aqui no meu peito, está doendo demais. A sensação parece que quebrou um osso aqui. Aí ela olhou para mim assim assustada e falou assim, tá, depois eu falo pro médico, isso é o do quarto. E eu já achei estranha meio a reação dela, né? Porque eu também sou enfermeira. Então a gente já conhece a reação. É Deus! Quando amanheceu o dia, o médico entrou, ele e mais alguns outros médicos da equipe. E aí eles disseram assim, tá tudo bem com você? Eu falei assim, olha doutor, do corte, da cirurgia eu não tô sentindo dor, eu tô sentindo uma dor aqui no peito, tá doendo demais, até para respirar tá doendo. Por que tá doendo tanto assim se a cirurgia foi no pescoço e não aqui no peito? Ele pegou e falou para mim assim, sabe o que aconteceu, Odete?
você teve uma parada cardíaca na mesa de cirurgia. E a gente estava te massageando. 3 médicos revezaram na massagem. A gente te massageou mais de 5 minutos. E quando o médico, o chefe da cirurgia, disse: para, não massageia mais porque ela não vai voltar, seu coração voltou a bater. Glória a Deus! Nós ficamos assustados porque a gente não está acostumado com isso. Quando o coração para, ele para. Dificilmente, raramente ele volta a bater. Mas o seu voltou. Então é por isso que você está sentindo essa dor. Você vai ficar com essa dor uns 2 ou 3 meses. E realmente, irmãos, foram quase 3 meses eu sentindo uma dor aqui. E às vezes até para mim respirar doía. De tanto que doía. Mas ele falou assim para mim: olha, o caroço que nós tiramos de você pesou quase 3 quilos. Era um caroço enorme. Nós pegou aqui na parte de trás do meu pescoço e desceu. E ele falou assim: olha, nós tivemos que tirar metade das suas mamas, porque já estava pegando as suas mamas também. Meu Deus! Então nós tiramos metade de cada uma e tiramos todo o pescoço, tudo que deu pra gente tirar, a gente tirou tudo. Mandamos para biópsia. Só que nós estamos sem entender. Eu olhei para ele e falei assim: você entendeu o que, doutor? Ele falou assim: a biópsia que nós fizemos em você antes da cirurgia deu positiva para câncer. A gente colheu o material do tumor, a gente cortou um pedaço do... Eles chegaram a cortar um pedaço assim, irmão, sem anestesia, sem nada, doeu, sem anestesia. A biópsia que a gente mandou deu positivo, só que o tumor que nós tiramos está dando negativo. Já repetiram 2 vezes e está dando negativo. Você não tem câncer. Oh, glória a Deus! Jesus é maravilhoso! Para ele assim, irmãos, eu comecei a sorrir. E no momento eu lembrei daquela irmã, o que ela falou para mim: se você murmurar, você vai morrer nesse vento. Eita, glória de Deus! Aí eu peguei e falei para eles assim: isso, doutor, é para você entender que acima de você existe um Deus. Existe um Deus que cura o câncer, cura a AIDS, cura todo tipo de doença. Aleluia! É para você entender que existe Deus. Ele falou assim para mim: olha, eu vou segurar você aqui hoje ainda, porque a sua cirurgia foi ontem, então você vai ficar mais 2 dias aqui com a gente e depois eu te dou alta. Mas, irmãos, quando foi à noite, eu comecei a sentir uma dor horrível na minha perna direita, mas uma dor insuportável. Eu chamei a enfermeira e falei assim: olha, eu estou aguentando de dor na minha perna. Só que como eu estava toda enfaixada, parecia uma múmia. Eles colocaram tudo faixa no meu pescoço, no meu ombro, aqui no meu seio, tudo enfaixado. Eu não conseguia me mover. Eu me movia com muita dificuldade. Ela pegou, descobriu o lençol, puxou o lençol, viu minha perna estava enorme de inchada. Ela falou assim: nossa, você teve trombose. Deixa eu chamar o médico. Vai chamar o médico de novo. Santo Deus. O médico entrou no quarto e falou assim: olha, eu vou pedir para o vascular vir aqui te avaliar, mas é trombose. Eu já vou prescrever uma medicação para já fazerem de você, para já ir desfazendo esse coágulo aí. O vascular entrou, olhou a minha perna. Na hora que ele olhou a minha perna, ele falou assim: nossa, você não tem circulação nenhuma. Se a sua perna, se o sangue não voltar a circular o mais rápido possível na tua perna, eu vou ter que amputar a tua perna. Eu olhei para ele e falei assim: não vai amputar minha perna não. Jesus não falou nada, eu tinha que amputar minha perna. Não vai amputar minha perna não. De jeito nenhum. O Senhor falou assim que eu tenho muito que caminhar na face dessa terra fazendo a obra, eu preciso da minha perna. Aí aquele médico usado pelo inimigo falou assim: pois então, já que você fala tanto do teu Jesus, pede pro teu Jesus fazer alguma coisa então. Eu olhei para ele assim e falei assim: pois eu vou pedir mesmo, porque só ele por mim. Aí ele saiu do meu quarto, saiu irado, porque eu falei de Jesus. Pegou, chamou o ortopedista, fui lá, o ortopedista foi lá, avaliou minha perna para poder amputar, né? Eu falei: não vai cortar minha perna. Ele falou assim: olha, nós vamos esperar mais 2 dias. Se nesses 2 dias sua perna não voltar ao normal, nós vamos cortar tua perna fora. Passou o primeiro dia que eles haviam dado e a perna inchada, tomando medicação. No segundo dia eu falei com Deus, eu não conseguia andar. Eu desci da cama na maior dificuldade.
dificuldade, eu deitei no chão e comecei a chorar e falar com o Senhor: Senhor, o Senhor me curou do câncer. A trombose para o Senhor não é nada. Isso não é nada. Aleluia, Deus. E eles tinham feito ultrassom na minha perna, tinha 2 coágulos, irmão. Um na virilha e o outro aqui atrás, ó, nessa parte mole aqui do joelho. Tinha 2 coágulos enormes. Eles falaram: não tem o que fazer, você não tem circulação nenhuma de sangue nas pernas. Nessa perna sua ainda vão ter que cortar ela, não está circulando sangue. E naquele momento eu me joguei no chão e orei e falei com Deus. Falei: Senhor, o Senhor disse que ainda vai me levar em muitos lugares que eu nem imagino para pregar a tua palavra. Aleluia! Eu preciso da minha perna. Irmãos, naquele momento, orei ali, falei com o Senhor, chorei, e na maior dificuldade eu levantei. Levantei, voltei, deitei na minha cama. Dali a pouco entrou o ortopedista e o vascular novamente no quarto. Falaram assim: ó, amanhã cedo é a sua cirurgia. Fica preparada, porque a gente, depois das 9 horas, já vai vir um maqueiro aqui lá para umas 8 horas, 8h30, o maqueiro vai vir te buscar. 9, no máximo 9h30, a gente já vai estar anestesiando você para a tua cirurgia. Na hora eu não respondi nada, irmãos, eu fiquei calada, confiando no Senhor. Eles saíram, eu olhei para o teto do hospital e falei: Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo, que amanhã, na hora que o maqueiro entrar aqui, minha perna vai estar normal. Glória a Deus! Passou-se o resto do dia, à tarde, à noite, eu tomando medicação, e eu não podia levantar nem para ir no banheiro, irmão, de tanta dor que eu sentia naquela perna. A minha cirurgia do pescoço aqui não estava doendo, mas o que me doía era a perna. Quando foi de manhã cedo, um pouco antes da enfermeira entrar para dizer para mim que eu ia para a cirurgia, entrou uma mulher no meu quarto. Ela era acompanhante de uma outra paciente. Ela abriu a porta do quarto assim, entrou. Na hora que ela entrou, ela falou assim: ai, me perdoa, eu entrei no quarto errado. Afastou para trás e fechou a porta. No que ela fechou a porta, ela puxou a porta novamente e entrou falando em mistério. Falou assim: filha minha, eu não te disse que estou contigo? Eu não te disse que eu cuido de ti? Por que se desesperas? Olha para a tua perna. Nisso eu levei a mão, puxei o lençol, ergui minha perna. Irmãos, minha perna estava normal. A mulher saiu do quarto. Aí antes dela sair, ela orou por mim e falou para mim assim: descansa teu coração. Esses médicos precisam entender que acima deles existe um Deus. E naquele momento ela saiu do quarto. Na hora que ela saiu do quarto, entrou a enfermeira. Eu peguei e falei para a enfermeira assim: ó, avisa lá no centro cirúrgico que não vai ter cirurgia. Aí a enfermeira olhou para mim assustada e falou assim: mas por quê? Eu falei assim: olha a minha perna. A enfermeira olhou para a minha perna assim e não conseguia entender o que estava acontecendo. Saiu correndo, tropeçando, foi chamar o médico. Não deu 10 minutos, o médico chegou lá. Eu falei assim: doutor, o senhor lembra que o senhor falou que era para mim pedir para o meu Jesus? Puxei o lençol e falei assim: aqui ó, meu Jesus faz, tá? Pode tirar a alma que eu quero agora. Eu não quero mais ficar. Naquele mesmo dia, irmãos, eles me deram alta e fui embora para casa. Esse é o Deus que nós servimos. José governou o Egito. Não foi só durante aqueles 7 anos. José governou por muitos anos. E aí ele levou os irmãos dele. Os irmãos que haviam vendido ele como escravo. Teve que pedir alimento para ele. Teve que se prostrar perante ele. Porque ele era, abaixo de Faraó, autoridade. É assim que Deus faz, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações que é para nós clamar, que é para nós buscar, que é para nós entender que acima de nós existe Jesus e só Ele pode mudar a nossa situação. Só Ele pode mudar o nosso cativeiro. Amém? Irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais com você. Que o Senhor possa te revelar coisas profundas para que você venha permanecer firme na presença do Senhor. Que esse vento, essa tribulação que você está passando, que não venha te derrubar e nem te afastar da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor por nada, irmãos. Porque os dias lá fora são maus e a qualquer momento a trombeta vai soar. No começo do ano, eu e meu esposo, nós fomos no monte orar com o ministério.
E chegou lá, o Senhor falou assim, que esse ano de 2020, que Deus ia recolher muitos servos e muitas servas dele. Que ele iria passear no jardim dele, que ele ia colher muitas flores. Irmãos, olha quantos servos de Deus, quantos vasos o Senhor nos recolheu durante esse ano. E ainda vai recolher até o final. Aleluia. Permaneça firme, irmãos. Permaneça firme na presença do Senhor. Na palavra do Senhor, ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando vai voltar. Exatamente. O Senhor pode voltar para todos nós, como Ele pode voltar no individual, para cada um. Verdade, Pai. Então nós temos que estar firmados na presença do Senhor. Glória Firmados a na Deus. palavra. Porque não existe profecia e revelação maior do que a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais com vocês. Que o Senhor venha falar mais em cada coração. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Palavra gloriosa da amada igreja. O Senhor usou